galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aqui do canal, um vídeo campeão, campeão não, tetracampeão da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Corinthians na última quarta-feira, na decisão de pênaltis, pelo placar de 6-5, 1-1 no tempo normal, e se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil, com um herói improvável e impensado por muitos. Vamos falar um pouco sobre toda a repercussão, a análise do que foi o jogo da última quarta-feira. Então, quarta-feira, dia 19, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, tetracampeão, como eu já disse, empatando o jogo por 1-1 no tempo normal e vencendo na decisão por pênaltis pelo placar de 6-5, com o gol do título marcado por Rodinei. Isso aí, Rodinei bateu o pênalti que sacramentou a vitória rubro-negra, vencendo e batendo o time do Corinthians dentro do Maracanã. Na minha visão, um título mais do que merecido. O Flamengo foi um time mais incisivo durante a competição, principalmente, atuando até em São Paulo mesmo, na grande final, né? Derrotou o São Paulo nas eliminatórias, derrotou o Atlético Paranaense, derrotou o Atlético Mineiro. Então, realmente, o Flamengo, para mim, na minha visão, foi merecedor do título, fez por onde, apesar de que no segundo tempo desse jogo, do jogo final, da segunda partida, o Flamengo recuou bastante, chamou o Corinthians para dentro do seu campo, né? Flertou até com a virada do Corinthians. Então, o Corinthians teve chance de fazer mais de um gol, né? O gol do Juliano foi o gol de empate. O Pedro abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. O Flamengo muito em cima ali do Corinthians. Mas depois o Flamengo foi recuando, meio que tentando achar um contra-ataque que não aconteceu em nenhum momento do jogo. O Flamengo não conseguiu contra-atacar o Corinthians. Falei sobre isso aqui no vídeo passado. A dificuldade que o Flamengo está tendo de fazer a transição defesa e ataque de maneira rápida e eficaz para pegar o time no contra-ataque, o time adversário no contra-ataque. Eu cheguei a falar isso aqui, já falei várias vezes. Isso é preocupante. Tanto é preocupante que é preocupante até para o dia 29, na final da Copa Libertadores. Com certeza, o técnico Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético Paranaense, assistiu essas finais e percebeu que o Flamengo tem essa dificuldade, nessa transição. A gente chegou aqui a comentar da ausência do João Gomes, a entrada do Arturo Vidal, que o Arturo Vidal poderia dar esse escape com mais qualidade. Isso não aconteceu, o Flamengo perdeu em marcação e não ganhou em volume de jogo. O Corinthians teve mais posse de bola do que o Flamengo, uma coisa raríssima nos últimos tempos. O Corinthians finalizou mais do que o Flamengo nesse jogo, né? Então, 1-1 ali, o placar até, digamos assim, não refletiu muito o que foi a atuação do Corinthians. Apesar que o Corinthians em si não criou grandes oportunidades, obrigando o Santos, por exemplo, a fazer grandes defesas. O Santos fez grandes defesas contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, o Santos não trabalhou tanto, não foi tão exigido. Na verdade, o Corinthians teve 3 grandes chances. E engraçado que as 3 grandes chances foram exatamente em cima do Rodinei. Aí vai chegar no ponto que eu queria falar, né? Rodinei, herói do título, parabéns, bateu pênalti, maravilhoso. Mas as 3 chances de gol que o Corinthians teve foram pelo setor do Rodinei. Inclusive, no comecinho do jogo, ele perdeu uma bola ali, o que propiciou um chute do Renato Augusto. Posteriormente, né, após o gol do Flamengo e tal, o Roger Guedes teve chance de empatar numa bola que ele levanta o pé, o Rodinei levanta o pé para tentar cortar a bola, e ela passa por cima do pé do Rodinei, e o Roger Guedes acerta a bola de canela, jogando ela por cima da trave. Ele quase embaixo da trave, consegue jogar por cima. Né? Ficaram pedindo impedimento, mas o jogador não estava impedido. E o Rodinei ainda correndo o risco de jogar a bola para dentro do próprio gol, novamente, contra o Corinthians. Né? E a outra oportunidade foi o lance do gol, que o Rodinei não está marcando ninguém, para variar, no setor dele. A bola é alçada, o Fábio Santos dá um toquinho de calcanhar para dentro da área, ali, rifando a bola dentro da área. Um bate-rebate, sobe para o Juliano e ele faz o gol de empate, levando a decisão para os pênaltis. Então, assim, o Rodinei teve 3 falhas,
das 3 falhas, né, assim, de posicionamento, gerou um dos gols do Corinthians, né, um gol do Corinthians, mas na decisão por pênaltis quis o destino que ele batesse o pênalti que decidiu o campeonato após o Felipe Luiz perder para o Flamengo na primeira batida e para o Corinthians, os dois ex-vascaínos, Fagner e Matheus Vital, dando título em números finais ao Flamengo, e o Flamengo se sagrando tetracampeão da Copa do Brasil. Mais um dinheiro na conta, mais título, né, mais taça. Dessa geração aí, para muitos, é o 10º título, né, conquistado com a camisa do Flamengo. Né? O Gabigol é um deles, o 10º título conquistado com a camisa do Flamengo. Temos que salientar aqui a partida que fez o Everton Ribeiro, atuando muito bem, muito bem, tanto em Itaquera quanto no Maracanã. O Thiago Maia também jogou pra caramba até o momento que deu. Aí vai entrar num outro ponto que eu queria chegar. É inadmissível que o Flamengo, com o dinheiro que tem, com o poder de investimento que tem, não tenha volante reserva. O Flamengo não tem volante reserva no time dele. O volante reserva do Flamengo para esse jogo era o Diego Ribas, só que ele não entrou, e o Dorival colocou o Mateuzinho para atuar ali, do teste que ele tinha feito contra o Atlético Mineiro. Então, assim, realmente é muito preocupante, porque acho que o Dorival não contava com a saída do Thiago Maia, mas não pode ser assim. Né? Tanto é que ele teve que colocar o Davi Luiz improvisado como volante, o Mateuzinho jogando torto pelo setor esquerdo, aí foi onde chamou o Corinthians de vez para o campo dele. Então, realmente, é muito preocupante. O Pulgar, lembrando, estava machucado, o João Gomes suspenso, mas mesmo assim o Flamengo tinha que ter mais opções no banco de reservas para esse setor, que é um setor vital e fundamental para um time, que é a volância, é o meio de campo. É o que dá o primeiro combate ali, segurando para a defesa. O Flamengo terminou o jogo sem volante. O Flamengo não tinha volante dentro de campo. O próprio Vitor Hugo que entrou não é volante. Ele é um meia armador, que já jogou ali como volante, mas vai compondo o setor, não na marcação efetiva. Nem o Thiago Maia, ele é volante. Ele é um segundo homem de meio de campo. O João Gomes também não é um primeiro volante. Hoje, no time do Flamengo, o Flamengo só tem um primeiro volante, que é o Eric Pulgar. É o único. O Vidal já não é volante há muitos anos. E não teria condições de jogar os 90 minutos, como não teve. O Thiago Maia saiu sentindo. Então, realmente, para o ano que vem, o Flamengo tem que fazer uma montagem de elenco um pouco mais equilibrada. Acho o elenco do Flamengo muito desequilibrado. É um time que contratou Everton Cebolinha por 16 milhões de euros. Não tem um reserva para disputar uma final de campeonato, é um absurdo. O Daniel Cabral, da base, que seria um dos volantes que poderia atuar, se machucou, vai ficar de 10 a 12 meses afastado, uma lesão seríssima no joelho. O Igor Jesus, não sei se o Dorival não confia nele, porque também tem isso, né? O técnico muitas vezes tem a peça ali daquele setor, mas não confia na peça para exercer uma função, e principalmente numa final de campeonato. Então ele quis ir com os mais cascudos, de repente, para poder ganhar experiência ali e tal, rodagem. Mas o fato é que o Flamengo sentiu e acusou o golpe de não ter volantes para jogar no seu time. Né? As lições que ficam, né, para Guayaquil, principalmente, é exatamente essa questão do elenco, né, torcer para que o Eric Pulgar esteja disponível, né, deve inclusive jogar contra o América Mineiro amanhã. Já eu falo um pouquinho sobre essa escalação do time do Flamengo. A questão da transição rápida, repito, mais uma vez, o Atlético Paranaense, ele vai jogar fechado. O Filipão vai botar aquele ônibus branco ali na frente, com 3 zagueiros, com 3 volantes, explorando os lados, que é por onde o Flamengo tem dificuldade, que é em cima do Rodinei, que o Rodinei não vai sair do time. Eu colocaria o Varela, o Dorival não vai fazer isso, e em cima do Felipe Luiz. Então, quer dizer, o Flamengo ele tem que ter a sabedoria de ficar com a bola. A primeira coisa é ficar com a bola, não dar bola para o adversário, como foi feito contra o Corinthians. E fazer as transições de maneira mais eficiente, mais rápida, para matar o jogo o mais rápido possível. O Flamengo teve até chance de matar o jogo contra o Corinthians. O Arrascaeta perdeu um gol ali que ele não costuma perder. Muito de repente, em função da pubalgia, pode ter sido. Ele não está com confiança para bater na bola, para chutar na bola. O Arrascaeta vem jogando muito abaixo daquilo que ele pode jogar, a gente sabe que ele pode jogar. Sem contar que os homens da frente não marcam.
Pedro, Gabigol e Arrascaeta não marcam ninguém. Então isso sobrecarrega o meio de campo, sobrecarrega o Thiago Maia, sobrecarrega o João Gomes e sobrecarrega qualquer um que jogar ali, que atuar ali. Então acho que tem que haver um equilíbrio maior desse time e essa transição defesa e ataque. Porque senão vai sofrer contra o Atlético Paranaense também. O Filipão, ele não é bobo. Ele vai armar o time dele fechadinho, picotando o jogo, amarrando o jogo, dando pontapé, né, amarrando, catimbando. O Flamengo não pode entrar nessa pilha, mas isso a gente vai falar mais próximo da grande final lá da Glória Eterna do dia 29. Né? Uma coisa que eu gostaria de fazer aqui é dar os parabéns. Gostaria de dar os parabéns à equipe do Corinthians, a grande campeã do torneio, empatei com o Flamengo. Realmente, uma salva de palmas. Eu tô sendo irônico, porque a imprensa, grande parte da imprensa, da mídia esportiva, dos grandes canais de comunicação, estão fazendo um esforço hercúleo para transformar quase o Corinthians no campeão da Copa do Brasil. Eu gostei hoje do posse de bola que o Mauro César falou que o Corinthians ganhou o troféu The Voice, que cantou mais alto no Maracanã. A torcida cantou mais alto no Maracanã. Então, assim, é um absurdo, sabe? A imprensa, do jeito que ela trata o time do Corinthians, como se o time do Corinthians tivesse sido campeão do torneio, campeão da Copa do Brasil, porque o Flamengo jogou mal o segundo tempo. O Flamengo jogou melhor em Itaquera, jogou melhor o primeiro tempo da segunda partida, só não jogou mal o segundo tempo. Ou seja, de 4 tempos o Flamengo jogou melhor 3. E a imprensa valoriza só o tempo que o Corinthians jogou melhor do que o Flamengo. Sabe, aqui não é querer desmerecer o Corinthians, mas quem foi campeão foi o Flamengo, meus amigos. Não foi o Corinthians. O Corinthians não foi o campeão. Ele perdeu, é vice. E por falar nisso, nos últimos 4 anos, o Flamengo tem 10 vitórias em cima do Corinthians, 3 empates e 1 derrota. Essa derrota, sabe qual foi? Aquela do gol contra do Rodinei. Então, ou seja, nos últimos confrontos, é CPF na nota para o meu freguês, né? Vamos falar a verdade. É inadmissível e é insuportável ter que ouvir parte da imprensa enaltecendo, exaltando que o Corinthians conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã e levar a decisão para os pênaltis. Então fica aqui os meus parabéns ao grande título do conseguir empatar com o Flamengo. Mais uma vez, uma salva de palmas. Né? Como eu disse, o Flamengo enfrenta o América Mineiro sábado, dia 22 às 19 horas, no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte. O Dorival vai levar o time todo reserva, praticamente. Nem o goleiro Santos vai viajar. Aí resta a dúvida se vai atuar com Diego Alves ou Hugo Souza. O treinamento de agora à tarde que iria decidir quem seria escalado. O Vene Casagrande deu essa informação no seu canal no YouTube. O fato é que o Flamengo deve ir a campo com Diego Alves ou Hugo Souza. Pela lateral direita, o Varela, que na minha visão deveria ser o titular em Guayaquil, mas o Dorival não vai fazer isso porque o Rodinei é parça da galera, é parça dos jogadores e fez o gol de pênalti que deu o título da Copa do Brasil. Então o Dorival não vai tirar o Rodinei do time, só se ele queimar minha língua e eu vou ter que admitir aqui que ele mudou o pensamento. Mas acredito que não vai. Mas amanhã o Varela vai jogar, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas. No meio de campo deve ter a presença do Eric Pulgar. Se não jogar o Pulgar, sim, ele, Diego Ribas, vai jogar. João Gomes, que viajou, que vai viajar para Belo Horizonte, deve atuar, porque não atuou contra o Corinthians, então vai jogar o João Gomes. E o Vitor Hugo. E na frente, a trinca de atacantes, Marinho, aquele que não acerta nada, Everton Cebolinha, que entrou muito bem, diga-se de passagem, contra o Corinthians, já havia feito uma boa partida contra o Atlético Mineiro, marcando o gol da vitória. E na frente, como um centroavante de referência, ali, mais um falso 9, o Matheus França. Então, repetindo, Diego Alves ou Hugo Souza, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar ou Diego, Vitor Hugo, João Gomes, Marinho, Everton Cebolinha e Matheus França. Então é isso, galera. Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil. Seguimos por mais, seguimos rumo à glória eterna. Dia 29 de outubro, Flamengo e Atlético Paranaense decidem a Copa Libertadores da América.
mais para frente vamos falar sobre essa partida também. Pedir mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, participe das outras redes sociais, se cuidem e saudações rubro-negras!